Boa noite, irmãos. Nunca despreze momentos como esse que nós nos reunimos, apesar de poder parecer uma reunião simples, como de fato é, não é? Poucas pessoas, mas nós encontramos, por exemplo, nas Escrituras, Jesus, por vezes, se revelando a uma multidão, fazendo milagres diante de muitas pessoas, multiplicou pães e peixes para 5.000 homens, por exemplo. Nós vemos Jesus, às vezes, se revelando a grupos menores, algumas vezes apenas para os 12, não é? Que o seguiam. Por vezes, Jesus ocultou certas coisas de alguns dos 12 e revelou apenas aqueles 3 mais chegados. Por exemplo, o Monte da Transfiguração, não estavam todos lá. Eles souberam da notícia porque os 3 que estavam juntos contaram. E nós também temos nas Escrituras momentos em que Jesus se revela a um único homem, a uma pessoa, uma conversa pessoal. Então, a palavra de Deus ela é poderosa para falar conosco, independente da circunstância. Não precisa ser nada, e nós sabemos bem, né, na nossa teologia, não precisa ser nada muito pomposo, nada muito, revolucionário, nada muito chamativo. Poucos irmãos reunidos, a palavra de Deus sendo estudada de forma fiel, é o suficiente para Deus falar aos nossos corações, para o Espírito Santo, amém? Então, não vamos menosprezar momentos como esse, porque é muito comum a gente pensar, é mais uma reunião, talvez vá acabar daqui a pouco, eu volto aos meus afazeres, mas que a gente possa se concentrar de forma verdadeira, fiel, no estudo das Escrituras nesse momento. Amém, irmãos? Vamos abrir comigo, então? Abra sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Vamos meditar brevemente nos versículos 14 e 15. Como nós estamos fazendo a leitura dos evangelhos agora, na nossa leitura dominical, começamos agora o Evangelho de Marcos. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, né, que o Túlio não está presente, para nós meditarmos a respeito daquilo que Marcos considerava ser a mensagem central de Jesus. Eu creio que isso, mesmo sendo muito breve, singelo, pode nos ajudar a interpretar e a entender aquilo que nós vamos continuar lendo nos próximos domingos. Que a gente vai ler o capítulo 2, o capítulo 3, enfim, até o final de Marcos. E, obviamente, que nos comentários, durante o culto, nós temos um tempo ali meio que reduzido, nós não meditamos mais profundamente nos versículos. E esses 2 versículos aqui, versículos 14 e 15, possuem o tema central da mensagem de Jesus, segundo Marcos, e também segundo os outros evangelistas. Tá? Os 3 evangelhos sinóticos vão definir essa frasezinha aqui que nós vamos ler hoje como a mensagem central de Jesus. E tudo aquilo que nós vamos compreender no restante do evangelho depende dessa mensagem central. Muito bem, versículos 14 e 15 dizem assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Perceba aqui comigo que o foco de Marcos, nos versículos 14 e 15, está no início do ministério de Jesus. Mais precisamente, no início do ministério de pregação de Jesus. Não é? Porque Jesus, durante seu ministério, teve, digamos assim, várias facetas ou vários aspectos no seu ministério, mas Marcos está concentrado aqui nesse versículo, especialmente no ministério de pregação de Jesus. Por isso é que ele começa o versículo 14 dizendo assim, veio Jesus pregando. Ele não diz assim, veio Jesus fazendo milagres, veio Jesus fazendo certo tipo de atividade, mas ele começa destacando, dando foco e ênfase no ministério de pregação de Jesus. Então perceba, aquilo que nós vamos ver posteriormente relatado no Evangelho de Marcos vai ter como desdobramento, digamos assim, ou vai ser um desdobramento dessa mensagem central. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos ler os próximos capítulos de Marcos, nós vamos encontrar lá, por exemplo, os milagres, quando Jesus realiza curas. Quando nós encontramos essas curas no Evangelho de Marcos, ele quer nos lembrar o seguinte: olha, está vendo Jesus fazendo milagres? Pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Quando vocês verem Jesus dominando a natureza, ordenando que os ventos parem, ordenando que as ondas
do mar cessem. Quando você vê Jesus dominando a providência, multiplicando pães e peixes. Quando você vê Jesus dominando sobre o mundo espiritual, porque Marcos vai relatar também que Jesus subjugou espíritos malignos. Pessoas que estavam dominadas pelo inimigo foram salvas e libertas por Jesus. Então, assim, quando você lê em Marcos ali um relato de libertação espiritual, lembre-se, é chegado o reino de Deus. Arrependa-se e creia no Evangelho. Então, é isso que Marcos está fazendo conosco. Então, vamos lá. Próximos domingos, quando nós vamos fazer a leitura dominical. Sempre que nós lermos, você vai ver lá Marcos relatando algum acontecimento no ministério de Jesus. Lembre-se, é chegado o reino de Deus. Jesus curou alguém. Jesus fez um milagre. Jesus fez algo muito extraordinário. É porque é chegado o reino de Deus. Nós devemos nos arrepender e crer no Evangelho. Conseguiram entender? Amém? Essa é a intenção de Marcos nos relatando aqui. Ainda que a gente saiba, obviamente, que Jesus ensinou diversas outras coisas. O ensino de Jesus não está todo relatado no versículo 14 e 15. Claro que não. Jesus nos ensinou muito mais. Esse aqui é apenas o coração do ensino de Jesus, então nós devemos dar atenção a isso. E ele começa o versículo 14 assim. Olha como ele diz. E depois que João foi entregue à prisão. Perceba aqui comigo que essa maneira de Marcos nos contar a respeito do ministério de Jesus nos lembra muito as palavras de João Batista. Olha o versículo de número 7 aí do capítulo 1. Versículo 7 do capítulo 1. Aquele que é maior do que eu, ou em algumas versões, aquele que é mais forte do que eu, está vindo depois de mim. Então, essa forma de começar o versículo de número 14, assim, e depois que João foi preso, essa aqui não é só uma referência cronológica. Marcos não está querendo aqui falar assim conosco. Depois que aconteceu determinada coisa, naquele exato momento, Jesus começou o seu ministério. Não é essa a intenção, não é cronologia. É nos lembrar do contexto, daquilo que João Batista falou no versículo 7. Ou seja, depois que João foi preso, acontece o versículo 7. O que João disse no versículo 7? Depois de mim, vem alguém maior do que eu. Então aqui é uma indicação escatológica, não é uma indicação cronológica. Marcos está nos mostrando, olha, está acontecendo aqui aquilo que João Batista disse que iria acontecer. João falou, olha, vai vir depois de mim alguém maior do que eu. Por isso que ele começa, e depois que João foi entregue à prisão, ou seja, isso aqui é escatológico, está se cumprindo aquilo que João falou no versículo 7. Nós podemos saber isso, inclusive, porque Marcos não nos diz com exatidão o quão imediatamente depois Jesus começou o seu ministério. Olha o que ele diz no versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, depois quanto? Logo depois? Muito depois? Depois pode ser 1 ano depois, 5 anos depois, a gente sabe que não é tanto tempo assim, mas e depois que, né? Mas não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que o ministério de Jesus é esse ministério no qual João predisse. Ele quer nos mostrar aqui, não é, que João fazia parte da antiga aliança, ou representava a antiga aliança, em certo sentido, naquele momento, e Jesus, depois de João Batista, Jesus começa a nova aliança. É uma aliança superior. Não é assim que João Batista disse? Aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, é maior do que eu. Ou seja, a aliança que ele traz também é superior à minha. É uma aliança, ou a minha, aquela que eu represento, não é? É uma aliança com promessas superiores, com promessas melhores. Ele é maior do que eu, ele é mais poderoso. Então está se cumprindo aqui esse marcador ou esse indicador escatológico, que inclusive se dá na continuação do versículo 14. Olha o que diz: João foi entregue à prisão. É interessante aqui que o aprisionamento de João, ele é descrito aqui no texto na voz passiva, não é? Quer nos indicar aqui aquilo que nós conhecemos muitas vezes nos evangelhos, que nós chamamos de passivo divino. Então está nos mostrando assim, quer fazer uma pergunta, foi entregue João à prisão. Foi entregue por quem? Quem entregou João à prisão? Os homens? Aqueles que o prenderam? Não, é um passivo divino. Quer mostrar que quem entregou
João à prisão foi o próprio Deus. Ou seja, Marcos está enfatizando o controle de Deus, a soberania de Deus. Olha, isso aqui não, Deus não foi pego aqui, ó, no pulo, não, desprevenido, não. Deus está controlando soberanamente essa situação. É Deus quem está entregando João, porque ele simboliza uma antiga aliança, um velho estado de coisas que está passando. Vem aí uma nova aliança, uma aliança superior. Deus soberanamente está encerrando tudo aquilo que diz respeito à antiga aliança. Perceba o que Marcos está aqui nos falando. E ele vai nos mostrar, não é? Qual era esse programa de Deus, digamos assim. Versículo 14 continua. Veio Jesus para Galiléia pregando o evangelho do reino. No versículo 15 nós vamos encontrar também essa palavra aí, reino. Versículo 15 diz, o reino de Deus está próximo. Reino de Deus, nós temos que entender aqui como reino no qual a fonte é Deus. Deus é a fonte do reino, é um reino da parte de Deus. Então veja aqui comigo, olha que coisa interessante. Marcos começa falando a respeito de João Batista. Ele faz essa transição aqui, olha, João Batista foi entregue por Deus à prisão. Jesus aparece, inaugurando essa nova aliança. E a mensagem de Jesus é a seguinte: está próximo o reino de Deus. Qual era a mensagem de João Batista? Está próximo o reino de Deus. Perceba que não há um contraste entre as mensagens. Tem pessoas que pensam que sim, querem fazer um contraste entre aquilo que João Batista pregou e aquilo que Jesus pregou. Sendo que Marcos quer fazer justamente o contrário. Marcos quer justamente aqui enfatizar o aspecto de continuidade. Ele quer mostrar o seguinte, olha a mensagem de Jesus. É a mensagem que João pregava. Então a primeira coisa que Marcos nos revela aqui nesse resumo, e nós podemos chamar de resumo, porque você vai perceber que Marcos faz diversas afirmações em forma de resumo. Quer ver uma coisa? Só a título de curiosidade. Abre comigo aí Marcos 1. Marcos 1 mesmo. Deixa eu pegar aqui. Acompanha comigo aí. Como começam os versículos. Olha o versículo 5. E toda a província. Versículo 6. E João andava. Versículo 7. E pregava. Versículo 9. E aconteceu. Versículo 10. E logo que saiu da água. Versículo 11. E ouviu-se. E eu posso continuar. Perceba aí. O 12, o 13, o 14. Percebe como ele está resumindo as coisas? Olha só. E ouviu-se uma voz. E logo o Espírito. Quantos versículos começam com esse e, não é? Uma palavrinha grega aí. Ainda que tenham duas palavras aqui que nós traduzimos por e, não é? Mas perceba como ele está sempre fazendo resumos. Ele é muito objetivo. Marcos é muito direto, é muito objetivo no seu evangelho. Então, nós podemos dizer que esse é um resumo fiel da mensagem de Jesus. É chegado o reino de Deus. Esse é o evangelho do reino. É chegado o reino de Deus. Então, tudo que a gente vai ver aqui no evangelho de Marcos envolve a vinda do reino de Deus. Vamos ver os milagres que Jesus realizou no evangelho de Marcos. É a vinda do reino de Deus. Jesus está perdoando pecados. É a vinda do reino de Deus. Jesus está ensinando a orar. É a vinda do reino de Deus. É isso que nós temos que ter na mente quando nós formos fazer a nossa leitura dominical. Então a gente vai ler o capítulo 2 de Marcos. O que vai acontecer no capítulo 2? Quando a gente olhar o milagre que Jesus vai realizar, é vindo o reino de Deus. O reino de Deus chegou para nós. E é isso que Marcos está enfatizando logo no início do seu evangelho. Por isso que eu quis separar esses dois versículos, nessa oportunidade que nós estamos tendo hoje, para que nós possamos aproveitar bem a nossa leitura dominical nos próximos domingos. Tudo aquilo que Jesus está fazendo, ensinando, pregando, seu amor com os homens, sua bondade, sua misericórdia, toda a demonstração de afeto que ele tem, por exemplo, pelas mulheres. Como Jesus trata as mulheres tão bem. Então, quando você vê Jesus tratando as mulheres bem em Marcos, é por quê? É chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou para nós. Então, Jesus dispensa esse tipo de tratamento com os homens. Ele é misericordioso, ele é manso e humilde de coração. Então, é isso que o evangelho de Marcos quer nos lembrar. E no final, nós vamos ver o que nós vamos fazer com isso. Muito bem. Essa expressão aqui, reino de Deus, ela é tão importante, tão prioritária em Marcos, que ela ocorre, além dessa vez que nós lemos, outras 13 vezes. E se nós formos levar em consideração, por exemplo, aqueles paralelos que têm o mesmo significado como o reino dos céus, por exemplo, mais próprio de Marcos,
Mateus, ele ocorre nos evangelhos sinóticos de forma geral 61 vezes. Perceba que essa não é uma ideia só de Marcos, é uma ideia de todos os evangelistas. Os evangelistas sabem que a mensagem central da pregação de Jesus é o evangelho que está sendo anunciado pelo Filho de Deus é o reino de Deus chegou. Chegou o reino de Deus, arrependam-se e creiam no evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Nós percebemos também a importância desse termo, reino de Deus, quando ele está contido, não é, e relatado em momentos muito importantes. Por exemplo, a oração do Senhor tem lá essa expressão, o reino de Deus, ou o reino dos céus. Nas bem-aventuranças, diversas vezes, o reino dos céus. Na última ceia, Marcos relata, Marcos 14, 25, na última ceia, Jesus faz referência a esse termo, reino dos céus, e além de várias parábolas. Então, qual é o sentido dessa expressão? Muito bem, nós já vimos que essa é a mensagem central. Ok, então qual é o sentido dessa mensagem central? Primeiro ponto, ela não tem sentido, como talvez alguns irmãos saibam, ela não tem um sentido, digamos assim, estático. Muitos daqueles que ouviram essa mensagem na primeira vez podem ter pensado que o reino de Deus estava chegando no sentido de que Israel seria liberto do Império Romano, coisa que o valha. Muitas pessoas nos nossos tempos ainda pensam o evangelho dessa maneira. Eu vou entrar no reino de Deus para aferir certas coisas desse mundo, como se o reino de Deus fosse um reino desse mundo. Você sabe o sentido disso, né? A autoridade dele não vem desse mundo, vem dos céus, ainda que Deus governe, Jesus governe por todo mundo, por toda a terra. Mas então o sentido aqui não é sentido estático de reino. Tem um rei, domina sobre um território. Não, o reino de Deus é chegado, tem um sentido dinâmico, do reinado de Deus, do governo de Deus sobre a terra. Então aquilo que Deus havia prometido, preste atenção nisso, aquilo que Deus havia prometido no Antigo Testamento está se cumprindo agora, é chegado o reino de Deus. É o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Por isso que o versículo 15, acompanhe comigo aí, e dizendo, qual foi a primeira coisa que Jesus disse? O tempo está cumprido. O que Jesus está dizendo com isso aqui? Olha, aquilo que foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, aquilo que Deus levantou pessoas para antever e vos anunciou, está acontecendo agora. O tempo está cumprido. É a chegada no presente daquilo que Deus antecipou no passado. Então, com Jesus, o reino está presente porque ele é o próprio rei. O rei Messias chegou. É a notícia, é o evangelho. O reino de Deus significa, não somente, como muitos também pensam, de forma equivocada, apenas aquilo que nós esperamos entrar após a morte ou na vinda de Jesus. Não é? Na vinda gloriosa de Jesus. Então, muitos pensam que há um reino preparado para nós futuramente. E, de fato, isso também é o reino de Deus. Mas, de modo geral, em Jesus, o anúncio que Marcos está fazendo é que o reino de Deus já chegou. Está aqui, o reino de Deus veio. Jesus inaugurou o reino. Então, o tempo está cumprido. O que falta se cumprir para o reino de Deus vir? Nada. O reino de Deus veio em Jesus. E, mais uma vez, perceba a forma que Marcos escreve, mais uma vez aqui o verbo está na voz passiva, demonstrando um passivo divino. Então, olha como diz, o tempo está cumprido. Está cumprido. Por quem? Quem cumpriu o tempo? Voz passiva. O tempo não se cumpriu sozinho. O tempo está cumprido. Passivo divino. Então, Deus conduziu a história de modo que aquilo que ele anunciou no Antigo Testamento, ele mesmo fez cumprir em Cristo. Percebe Deus governando a história? No relato de Marcos, Deus entregou João Batista à prisão. Deus enviou o seu filho. Agora, Deus fez o tempo se cumprir, ele cumpriu todas as coisas que prometeu. Então, esse é um enfoque aqui é a ênfase aqui de Marcos. E ainda, mais uma característica desse verbo, o tempo está cumprido, é que ele está no tempo perfeito. O tempo está cumprido. Ou seja, indica que o tempo da vinda do reino de Deus chegou. Porque a gente vai ler, por que isso é importante enfatizar? Porque a gente lê assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Então, o que seria o reino de Deus está próximo? Talvez alguns pensem que o próximo é porque está faltando alguma coisa, tem algum caminho ainda a ser perseguido,
ou, né, ser caminhado, e de fato tem aquela crise escatológica, digamos assim, né, do já, mas o ainda não. Vocês conhecem, né? Já e ainda não, ok. Mas não é essa a ênfase de Marcos. A ênfase de Marcos aqui é o já. Ó, o tempo está cumprido. O tempo perfeito já chegou. Está aqui no nosso meio. Então ele não estava simplesmente perto. Em João Batista, o reino estava perto. Em João Batista, ó, vai vir alguém depois de mim, mais forte do que eu, mais poderoso do que eu. Eu não sou digno, ele é mais digno do que eu. Eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias. Mas em Jesus, o reino chegou. E aí nós vemos, que é o ponto que eu queria trazer para os irmãos, para nós caminharmos aqui para o fim dessa meditação breve, é o conteúdo da mensagem. Nós já vimos que Jesus veio pregando o evangelho do reino. O reino está próximo. Mas agora tem uma mensagem aqui para nós. Olha o final do versículo 15 aí. Para todos os homens. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, nós vimos aqui que a mensagem que João Batista trouxe e a mensagem de Jesus era a mesma mensagem. Só que tem uma diferençazinha. João Batista disse que nós deveríamos nos arrepender e crer, porque viria alguém. Ó, vai vir alguém aí, quando ele vier, vocês têm que estar preparados. Como é que eu me preparo, João? Ele responderia: se arrependa dos seus pecados, creia no evangelho. Mas em Jesus está pregando o arrependimento não porque vai chegar o reino, né? Mas é porque já chegou o reino. Essa, inclusive, é a mesma mensagem que os apóstolos vão repetir, né? Os discípulos, posteriormente apóstolos, em Mateus 10, no versículo de número 7. E se tornou, obviamente, irmãos, é onde eu queria chegar, a nossa mensagem, a mensagem da igreja. Então, qual é a mensagem central do evangelho? Qual foi a mensagem repetida por Jesus? E qual é a mensagem que a igreja deve propagar? Versículo 15. Arrependei-vos e crede no evangelho. Central é o coração da mensagem de Jesus, o coração da mensagem do evangelho. Arrependam-se e creiam no evangelho. É a mensagem que os discípulos propagaram, Mateus 10, 7, e é a mensagem da igreja. Qual é o contexto aqui, então? Vamos lá. Uma vez que o tempo foi cumprido, acompanhe comigo, uma vez que Deus cumpriu tudo aquilo que ele prometeu no Antigo Testamento, e uma vez que o reino de Deus chegou, só resta aos homens duas ordens, dois imperativos: arrependam-se e creiam. A única resposta adequada para o anúncio do evangelho, a única resposta adequada para o cumprimento das promessas que Deus fez no Antigo Testamento, da inauguração do reino, é o arrependimento e a fé no evangelho. Então, primeiro são notícias, é aquilo que Jesus veio pregar, e depois é aquilo que os homens precisam fazer: se arrepender e crer no evangelho. É interessante que no Novo Testamento, a presença de uma dessas ordens pressupõe a outra, mesmo que não esteja contida. Ou seja, quando você lê no Novo Testamento assim, ó, arrependei-vos, está, mesmo que implícito ali, que você deve crer. Mas, Henrique, não está escrito crer. É assim que se entende do Novo Testamento, onde você lê arrependimento, você lê fé junto. Quando você lê também o contrário, a ordem de crer, está implícito ali a ordem de se arrepender. Então, arrependimento e fé são dons que Deus concede aos homens que andam juntos. Então, existe um livro do Thomas Watson, muito legal, eu acho que você acha na internet, chamado A Doutrina do Arrependimento. Ele escreveu um livrinho chamado A Doutrina do Arrependimento. E ele vai descrever o arrependimento assim, ó, como se fosse um medicamento, né? Como se você estivesse numa farmácia de manipulação e você levasse a receita. E ele fala que o arrependimento possui 6 ingredientes, esse medicamento. E ele fala assim: primeiro, a visão do pecado. Então, o arrependimento necessariamente passa por nós enxergarmos e reconhecermos o peso das nossas transgressões. O segundo ingrediente, né? Em segundo lugar, a tristeza pelo pecado, que é aquela dor santa que todo crente tem que sentir por ter ofendido a Deus. Nós não podemos ofender a Deus e agirmos de forma apática, irmãos. Isso não é arrependimento. Como é que um crente pode viver, cometer pecados, fazer coisas que sabe que são ofensivas ao seu Salvador? O reino de Deus chegou. Olha o reino aqui, o tempo está cumprido. O que eu faço com isso? Eu me arrependo. Eu sinto tristeza, o peso pelo meu pecado. Ainda que eu saiba que em Jesus eu não carrego a culpa
Legalmente falando, eu fui justificado, mas eu tenho que carregar o peso, eu tenho que sentir a dor. O pecado tem que ser amargo para mim e para você, irmãos. Nós não podemos tratar com o pecado como se o pecado fosse algo banal. Sabe assim? Eu falo coisa errada, mas eu sou assim mesmo e Deus me entende. Eu acho que todo mundo já teve essa fase em algum momento. Não, Deus entende a minha situação, ele sabe que é muito difícil vencer nessa circunstância. Ou então, enfim, nós podemos citar aqui diversas circunstâncias, diversos pecados de estimação que os homens carregam. Nós não podemos tratar assim. Terceiro lugar, confissão do pecado, diz Thomas Watson. Então, uma vez que você enxergou seu pecado e que ele te faz ficar triste por ter ofendido a Deus, você admite humildemente diante de Deus cada um dos seus pecados. Você reflete sobre eles. Em quarto lugar, ele diz que nós devemos ter vergonha pelo pecado. Agora, não é só a dor, é aquele constrangimento. Sabe aquela sensação? Eu tenho muito isso, não sei vocês, mas eu tenho muito aquela sensação de vergonha alheia quando você vê alguém fazendo algo muito, sabe, muito constrangedor, que você não sabe onde bota o rosto, você quer se esconder. Então, esse sentimento, esse constrangimento, quando nós percebemos a natureza do pecado, é vergonha. Nós temos que nos envergonhar dos nossos pecados. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Se o reino de Deus chegou, Jesus inaugurou o reino, a salvação veio, Jesus fez milagres, expulsou demônios, libertou os homens de espíritos imundos. Se Jesus providenciou salvação para todos nós, eu tenho que me envergonhar, eu tenho que ficar constrangido com a minha condição pecaminosa. Eu tenho que ter esse tipo de reação diante de Deus. E aí, em quinto lugar, Watson já caminha um pouquinho mais, e ele diz que nós temos que ter ódio ao pecado. Veja que é um passo a passo, você vai progredindo. Então agora eu tenho que odiar o pecado. Eu tenho que ter uma aversão profunda. Então é verdade que nem sempre o crente tem esse tipo de sentimento. Por vezes na vida, certas fases da vida, o crente vai flertando ali, cai um pouquinho, Deus o levanta, ele melhora um pouco mais, não é? Nem sempre o nosso crescimento, a nossa santificação é uma linha reta em direção ao alto. Não é. Às vezes tem altos e baixos. Mas o que acontece é que em algum momento o crente tem que chegar nesse sentimento de ódio ao pecado, de aversão profunda à natureza do mal. Nós temos que odiar o mal. Porque odiar o mal é o quê? Amar o bem. Ódio ao mal é amor ao bem. Nós temos que ter esse sentimento. E por fim, quando nós estamos sendo libertos pelo pecado, o sexto ingrediente que o Watson narra é o abandono do pecado. Aí você muda. Aí é mudança. Percebe? Você identifica o pecado, você se arrepende, você vai tendo ojeriza o pecado, se afastando dele, até que você consegue abandonar o pecado. Todos os pecados de uma vez só? Claro que não, nós sabemos que não atingiremos essa condição aqui. Mas também abandono de pecado nenhum. Henrique, eu não consigo abandonar todos os pecados. Não, eu tenho certeza que você não consegue. Todos os homens. Nenhum homem consegue abandonar todos os pecados. Henrique, eu não consigo abandonar pecado nenhum. Que obra de salvação está sendo realizada na nossa vida? Se eu não consigo abandonar pecado nenhum. Domínio próprio, fruto do Espírito. Você não consegue se dominar. Tem pessoas falando comigo, por exemplo, a respeito de cigarro, né? E eu não vou entrar, ainda mais que está gravando, eu não vou entrar em polêmica aqui. Mas a primeira coisa que eu falo para a pessoa é o seguinte, não é? Aliás, tenho conversado com mais de uma pessoa por vezes a respeito desse assunto. Eu falo o seguinte, olha, a primeira coisa que você tem que conseguir fazer é dizer não a um cigarro. Porque você não diz não a nenhum cigarro. Você diz sim a todos eles, então ele está te dominando. Então eu não vou nem entrar naqueles aspectos que nós podemos tratar teologicamente. Você consegue dizer não? Você tem domínio sobre si? É o Espírito Santo quem te governa? Então agora vamos passar para o pecado. Abandono de todos os pecados? Nós não podemos, mas abandono de pecado nenhum? Nós não abandonamos o pecado nunca. Então, para terminar, o reino de Deus chegou. Tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento se cumpriu, o tempo está cumprido e é exigido dos homens uma conduta. Só existe uma conduta adequada. Não existe meio termo aqui, irmãos. Não existe. Só existe uma conduta adequada. Qual é? Arrependimento e fé no Evangelho. Quando nós formos continuar lendo Marcos, nas nossas leituras dominicais, lembre-se disso. Existe uma conduta exigida de mim. Não pense no irmão do lado, não. Tá? Quando eu estou pegando para você aqui, eu não estou pensando no teu pecado, não. Tá? Estou pensando nos meus. Pensa nos teus, porque é difícil a gente tratar do nosso. Não é? Pelo pecado do teu irmão, você ora. Ora pelo pecado dele.
tá? Mas não, quando a gente lê Marcos ali e vê aqueles milagres, tudo aquilo que Jesus fez, todo o seu ministério, a gente vai lembrar assim, ó, o reino de Deus chegou. Uma conduta é exigida de quem? De mim. Henrique, mas eu já sou crente há muito tempo. Pois é exigida de você uma conduta, uma única conduta. Se arrependa e tenha fé no Evangelho. Por que isso é importante? Porque o arrependimento, não é? Ele, diferente também do que as pessoas podem pensar, ele não é um evento isolado. Não é assim, ó, eu já me arrependi um dia. De fato, é muito importante aquele dia no qual nós nos arrependemos e somos salvos por Cristo Jesus. Mas, como dizia Calvino, né, o arrependimento ele tem que ser um esforço contínuo. E nós temos muitos motivos para nos arrepender, sim ou não? Muitos motivos. Se nós pararmos hoje para pensar no que fizemos hoje, já seria o suficiente para nós irmos para casa meditando nas nossas misérias. Por mais piedoso ou piedoso que tenha sido o seu dia, por melhor que tenha sido o seu dia. Pode ter sido um bom dia, um dia de comunhão com Deus. Ainda assim, é possível você se olhar para si mesmo, se você fizer uma boa análise de si, se você fizer uma análise a respeito de si mesmo, como você faz dos outros, com aquele critério que você faz para o irmão do lado, se você fizer com esse tipo de lupa, olhar para si mesmo, você vai perceber que você tem muitos motivos para se arrepender. E nós devemos, irmãos, eu e você. E nisso consiste a mensagem central do Evangelho de Jesus. O que Jesus veio pregar? Olha, é chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creiam. Então, isso é o centro da nossa mensagem. Então, que nós possamos, daqui em diante, não é? Nas leituras dominicais que nós vamos fazer de Marcos, sempre nos lembrar. Toda a nossa leitura venha trazer à nossa mente isso. O reino de Deus chegou. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Deus seja louvado pela sua salvação. O reino de Deus chegou, está cumprido o tempo e eu quero me arrepender dos meus pecados e crer nessa salvação que Jesus me anunciou. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus bendito e eterno, te louvamos, Senhor. Te louvamos porque a tua palavra é santíssima, perfeitíssima. O Senhor emprestou a tua palavra, os teus atributos, o teu caráter. E nós temos diante de nós, Senhor, tamanha preciosidade na qual nós não somos dignos, Senhor. Quem somos nós para o Senhor, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, falar conosco? Quem somos nós para o Senhor se lembrar de nós e se importar conosco? Homens simples, humildes, moramos num lugar não importante nesse mundo, não temos nenhum tipo de influência na sociedade, não temos riquezas, não temos fama, não temos nada, e ainda os homens que possuem todas essas coisas, ainda assim, eles são pó diante do Senhor. Mas o Senhor, misericordioso que é, bondoso e amoroso, nos cercou de benefícios. O Senhor se lembrou de nós com misericórdia, o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores e o Senhor nos anunciou o Evangelho através do teu Filho amado Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, que nós possamos nos lembrar sempre que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Nós vivemos o reino, que nós possamos viver a cultura do reino, que nós possamos ter o caráter do reino, que nós possamos falar como cidadãos do reino. Que nós possamos te glorificar, Senhor, com as nossas atitudes. Que nós possamos dar bom testemunho. Que nós possamos, dia após dia, nos arrepender dos nossos pecados. Que nós possamos nos arrepender e crer. Ó Senhor, crer verdadeiramente. Porque ter fé no Evangelho pressupõe arrependimento. Então que o Senhor nos conceda esse dom. Nós sabemos que homem nenhum se arrepende de si mesmo. Homem nenhum tem esse poder em si. Mas o Senhor pode conceder, pelo poder do teu Espírito, o dom do arrependimento. Então dá-nos, Senhor, um arrependimento genuíno, verdadeiro, para que assim, Senhor, possamos te honrar e viver para a tua glória. É nossa oração, no nome do nosso amado Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém.